Tudo bem? Paulinho é o presidente do Sindicato da Saúde. Tudo bem? Bom dia, doutor Nel. Desculpa não poder estar com vocês aí hoje, porque nós estamos aqui no centro cirúrgico, né, com nossas cirurgias a todo vapor, e acabou que eu não consegui sair daqui hoje para ir atender esse convite maravilhoso da Rádio Cultura. E é isso que eu mais lamento. Paulinho, mas você é sempre bem-vindo. Paulinho, me diz uma coisa, tudo isso que você tem acompanhado, que foi levantado aqui pela Rádio Cultura, ouvindo o prefeito, ouvindo os secretários, ouvindo a parte técnica da fundação, do hospital, etc., e a gente constatando que, infelizmente, tem sim problemas e graves na saúde. Qual é o resumo que você faz em relação a isso? Bom, doutor, você estava ouvindo até o senhor falando anteriormente sobre a conversa com o prefeito, né, sobre o pessoal de licitação. Primeiro de tudo, eu acho, doutor Nelson, é que a gente precisa saber quanto de fato que o hospital deve. Ninguém sabe de fato qual é a dívida real do hospital municipal e o que fazer para sanar essa dívida. Até então, a gente sabe que essa dívida vai aumentando dia a dia, e nós não temos certeza de nada, né? O que nós temos dentro do hospital hoje é novamente uma troca aí da direção, né? Dos cargos que envolvem a direção. Nós temos uma falta absurda de materiais, né? Quando eu estou falando materiais, eu estou falando materiais básicos, por exemplo. Não sei se isso se regularizou, porque hoje não ouvi falar nada disso, não recebi nenhuma reclamação disso. Mas, por exemplo, ontem não tinha luva para o pessoal que está no isolamento trabalhar. Não tinha seringa de 10, não tinha seringa de 20, não tinha o scalp, né, que é o material que utiliza para se pegar uma veia do paciente. Eles estavam tendo que usar material infantil porque não tinha para adulto. Então, é uma situação preocupante. Aí a gente não sabe se é por falta da compra ou se é pelo atraso do pagamento do fornecedor. Então, sabe quando você tem Paulinho, um joga para lá, um joga para cá. Então, a situação do hospital municipal era uma situação que a gente hoje é uma análise de dúvidas. A gente não tem certeza de nada, não sabe de nada sobre o hospital municipal. Só esclarece para mim, essa falta de material ontem em protocolos, enfim, em atendimento cirúrgico e tal, falta de luva, como é que é? Seringa? Seringa, luva, por exemplo, lá um material, uma medicação, né? A gente fala que é uma medicação, vamos falar como medicação, o Dersane, que é um material importantíssimo para pacientes acamados, né? Essas coisas todas faltando, esses materiais faltando. Então, são materiais de uso rotineiro, né, doutor? Nós estamos falando de material de uso de rotina, que é muito preocupante. Caramba. Paulinho, aquelas denúncias que você fez para o Ministério Público, que você levou uma espécie de um relatório, nem vamos falar denúncia, mas enfim, que você levou ao conhecimento do Ministério Público, teve algum desdobramento disso ou não? Olha, doutor Nelson, na verdade, o Hospital Municipal, todos os dias ele tem alguma denúncia, né? Seja pelo descumprimento de um direito trabalhista, seja por exemplo, essa situação da falta do material, né? Isso é uma situação que a gente vai ter que levar ao Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque se um profissional de saúde deixar de exercer a sua função por conta da falta de material ou deixar de aplicar uma medicação, ele pode ser penalizado por isso. Então, nós temos que informar os órgãos de defesa desse trabalhador que ele não está tendo condições necessárias de executar o trabalho dele com excelência, porque o empregador dele não está oferecendo essas condições. Com relação às denúncias que a gente fez lá atrás, né, na gestão do Dr. Amon, foi uma denúncia com relação ao banco de horas, isso ficou pacificado, não foi para frente, né, o banco de horas, né? Mas hoje, por exemplo, doutor Nelson, nós temos uma situação preocupante no hospital, que é o fim dos contratos por prazo determinado, né? Então, os contratos estão se encerrando e não está tendo a recontratação de profissionais para cobrir essas vagas que estão saindo. Então, você já está tendo novamente um aumento considerável nos valores pagos a título de hora extra. Então, mas por que isso? Porque não há um preparo, não há um estudo, não há verificação. Olha, nós vamos ter tantos trabalhadores que vão sair. Então, nós já temos que estar preparado um edital para recontratar mais tanto. Então, novamente, nós vamos ter aí problema, né, com o custo de hora extra no hospital. E são essas situações corriqueiras, né, que a gente vem falando e vem batendo sempre. Parece que a gente está fazendo reprise de novelas que a gente já viu tempo atrás. Ok, Paulinho. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado.
Obrigado, doutor Nelson. Grande abraço. Agora 11h49, sua máquina de costura estragou, ligue agora mesmo, 3027-1072 ou então pelo WhatsApp 999-28-7410. É o Disque Concerto da Mac Máquinas. A Máquinas está há 18 anos oferecendo para você, cliente, a melhor assistência técnica. Deixa eu falar aqui com o Claudir Viana, que é enfermeiro e diretor do Sindicato dos Servidores Municipais. Ô, Claudir, o número de pessoas na área de enfermagem é satisfatório na saúde de Foz do Iguaçu? Bom dia a todos, obrigado aqui pelo espaço da Rádio Cultura mais uma vez. Na realidade, a equipe de enfermagem ela é reduzida praticamente no Brasil inteiro. Então, assim, essa falta de profissionais, ela vai faltar, né? O problema que eu vejo aí já falando, pegando a linha com o que o Paulinho falou, é que esses PSS da fundação vai se acabar. E muitos, existe uma regra aí dentro que ele não pode ser recontratado. Então, assim, essa mão de obra que não pode ser recontratada, muito provavelmente não vai ter essa mão de obra aqui. Apesar da cidade ter muita gente de fora, muitos profissionais vêm de outras cidades, de outros municípios, ainda assim vai ficar muito aquém da necessidade. O que eu posso falar a respeito dos profissionais de enfermagem, que tanto eu falo como servidor, e eu trabalhei até novembro na UPA Walter Barbosa, e que nas UPAs também tem esse mesmo problema, né? Assim, então, pessoal que foi dispensado e que não foi reposto no lugar, né? Isso é um problema muito sério, porque, como o Paulinho falou, é um trabalho de saúde, onde se você não tiver atento, não tiver cuidado, o risco maior quem vai pagar é o cidadão, né? Então, tem essas situações aí que sempre vai fazer essa falta. E se não tiver um estudo, você pensar nisso antes, muito provavelmente vai ter problema na recontratação, sim. Claudir, até pegando o que o Paulinho diz aí, o Paulinho ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na área da saúde e, obviamente, por esse ângulo que ele faz as suas avaliações. E aí, dizendo que tem que levar para o Ministério do Trabalho, por não ter material básico para poder, que os funcionários, no caso enfermeiros e tal, ou funcionários da área, poderiam até ter alguma punição, tá, óbvio que isso é algo alarmante, mas muito mais grave é se for verdade isso, e não ter o material pelo resultado da saúde, dos pacientes que estão lá, que não podem ser atendidos adequadamente. Nisso, porque você pega na área de saúde, você tem que usar máscara, né? Ok, mas daqui a pouco você não tem luva, você não tem o coisa para tirar sangue, para tratar, quer dizer, aí, se isso for assim, para a saúde é gravíssimo. Dentro desse panorama dos funcionários e quem trabalha na área da saúde, você hoje lá no SAMU, tem faltado material? Ou, por outro lado, não teve a questão dos salários corrigidos como pretendia a classe? Há uma desmobilização que é natural quando começa a faltar equipamento, não tem bom salário, a fila é grande, as reclamações são grandes. Há uma desmobilização que acaba também ajudando na gravidade do quadro de saúde? Na realidade, eu não vejo dessa forma, né? Pelo menos assim, agora eu já estou completando agora em novembro 1 ano já de SAMU, né? Nas ambulâncias do SAMU e no ambiente do SAMU, ele está tranquilo. Os insumos chegam, as ambulâncias são colocadas de volta, são bem atendidas nesse sentido, né? Inclusive com equipe também, as equipes não faltam equipe, né? O que tem, que aí sim, com certeza é o que você falou, que vai refletir no atendimento ao cidadão, né? Porque além de você não ter os insumos e também não ter o profissional, né, vai sobrecarregar quem está lá. Então, assim, às vezes, onde era para ter 14, 15, 16 servidores, tem 10, tem 9, 11. Então, assim, essa equipe reduzida vai trabalhar muito mais e sem o equipamento necessário para atender, sabe que não vai dar certo, né? Então, assim, essa fala do Paulinho de não ter os equipamentos, eu não posso dizer porque, assim, eu estou no SAMU e aonde está, tá tendo, né? Não tem essa falta. Claudir, deixa eu ser curioso aqui, vou te fazer uma pergunta. Faz tempo que você está no setor de saúde aqui em Foz do Iguaçu, né? 25 anos. 25 anos. Não querendo fulanizar, porque volta e meia nós temos problemas na saúde. Nós estamos recorrente o problema da saúde. Nós já tivemos problemas piores do que nós estamos enfrentando? Eu quero lembrar aqui de uma situação da época da Santa Casa, quando a Santa Casa ela foi fechada e acabou que o Paulo Macedoni fez o hospital municipal
E óbvio que do passado a gente não pode condenar nada que foi feito lá, porque talvez se a gente tivesse lá, a gente teria feito a mesma coisa. Mas assim, a Santa Casa tinha um problema muito sério financeiro. Certo. Onde ela sempre tinha uma dívida, e cada vez entrava mais recurso lá dentro, né? Então, assim, parece que esse problema da Santa Casa é o que tem hoje. Então, assim, existe uma dívida muito grande, ninguém consegue sanar essa dívida, e a saúde parece que vai precarizando ao ponto do cidadão não ser bem atendido conforme deveria. Então não é alarmante a continuar nessa pegada, dizer o destino da nossa saúde vai ser aquele mesmo, e do hospital será aquele mesmo lá da Santa Casa. Eu não diria que Não, praticamente tomara que não, tá claro, igual. claro. Não, né? Não. Até porque não vai ter como você fazer um outro hospital, não justifica, né? Claudinho, rapidamente. O pessoal que trabalha, os enfermeiros, o pessoal da enfermagem, falta o que nos postos de saúde ou UPAs? Então, eu recebo bastante denúncias e o pessoal me procura para conversar. Das UPAs falta, assim, equipe, né? Quanto ao material, eu não recebo esse tipo de coisa, mas se o Paulinho está falando, eu quero acreditar que isso está acontecendo também nas UPAs. Se acontece no hospital e as UPAs hoje são gerenciadas pela fundação, deve estar acontecendo nas UPAs também. Não posso dizer, porque eu não estou lá mais. E nas unidades básicas de saúde é mais ou menos o mesmo problema. É a equipe, falta, né, alguma coisa, daí a equipe é reduzida, tem que atender uma demanda muito grande da população. E mais ou menos por aí, né? Que nunca vai conseguir. 11h56, eu acredito que depois dessa semana, agora que termina hoje, né? Então, o último dia útil, amanhã é dia inútil, domingo é dia inútil, porque a gente tem maneira de dizer o último dia útil. E os outros dias são o quê? Inúteis? Bom, mas então, já que é o último dia útil, a gente coloca um ponto final nessa pauta. Nós levantamos dados com o Ministério Público, a Rádio Cultura só reverberou aqui a voz do Ministério Público, a voz da administração hospitalar nos seus mais diversos departamentos, técnico, administrativo, financeiro, direção-geral. O presidente atual, diretor-geral do Hospital Municipal, arrediu por razões de falta de agenda, sei lá o quê, não atendeu o pedido de vir à Rádio Cultura. O prefeito veio aqui, teve 50 minutos conosco de conversa, foi o tempo mais alargado que nós tivemos aqui justamente para ouvir. Ouvindo agora os dois representantes da categoria dos funcionários, enfim, os atendentes, os enfermeiros, auxiliares de enfermeiros, enfim, foi ouvido todos os setores. O problema é grave. Ouvimos a Câmara de Vereadores. Isso. Lamento não ter tido, não ter avançado digamos, uma discussão com o Codefós e a própria CIF, que, afinal de contas, são duas entidades da mais larga importância aqui em Foz do Iguaçu, né? Entidades organizadas e que podem ajudar perfeitamente, ajudar a administrar o município de Foz do Iguaçu. Então, respeitando todos os argumentos, respeitando tudo que aqui se disse, com todo respeito a todas as pessoas, o problema da saúde de Foz é grave. É grave. Essa é a realidade, tá? Falta dinheiro. Eu não quero nem usar o termo transparência. Não quero nem usar o termo transparência, porque às vezes dá a impressão que propositadamente daí quer se esconder as coisas. Ou a não divulgação correta dos dados, a procura de fazer um entendimento, uma interlocução com a sociedade, também prejudica muito. E essas questões que são levantadas por funcionários da área, dos mais diversos setores, isso tem que ser dado conta, gente. Não é possível que o Paulinho chegue aqui e diz o seguinte: eu não tenho luva para um enfermeiro trabalhar num procedimento cirúrgico. Caramba, isso é crime. Isso chega a ser crime. Nós não estamos em guerra. Nós não estamos num hospital de guerra, que aí, meu velho, aí o que der é o que tem, não é isso. Tá? Agora, ocasionalmente, numa emergência e tal, tudo é compreensível. Né? Queria o quê? Deu lá um desastre, tantas pessoas, né, que correram tudo ao mesmo tempo no hospital, aí você vai até improvisando e atende em cima de maca, pelo corredor, etc. Não é o que eu estou falando da normalidade do hospital. Então nós temos que botar a mão na cabeça. Segundo, doutor Nelson. Diga que daqui a pouquinho no site da Rádio Cultura um vídeo onde a gente recebeu a contribuição aqui
no site. Então, mais um pouquinho, você vai estar com esse vídeo no site, a ocorrência no site. General Meira foi a ocorrência onde está sendo constatado que 10 metros de fio. Tem alguém sem internet, tem alguém sem telefone na região da General Meira onde teve esse furto. Seu Onofre, Rosângela Viana, Sérgio Caime, o seu Jorge Rogério Domingues,